Romanos capítulo 11, verso 33 ao 36. Nós vamos caminhar por aqui, forma prática e objetiva. Romanos 11, verso 33 a 36. A boa leitura da palavra do Senhor. Como eu sempre digo a vocês, mantenha a sua Bíblia aberta, é muito bom, não é? Eu sei que aqui sempre é projetado, mas é bom a gente folhear a Bíblia aí também, às vezes para termos familiaridade. Não é sempre que nós temos a projeção, temos aqui no templo. Fora do templo, a gente está ali com a Bíblia, precisa, né? Então é bom também seguir aí na Bíblia Sagrada impressa. Eu uso os dois métodos aqui, creio que os irmãos possam assim também o fazer, é benéfico, tá bom? Romanos capítulo 11, verso 33, obrigado, a 36, diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Verso áureo da Bíblia Sagrada agora, 36, não é? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos repetir esse último? Todos juntos, como igreja de Cristo? Vamos lá? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Meus irmãos, eu quero tratar aqui com vocês hoje, nessa noite, sobre o tema, claro, extraído do próprio texto, verdades, né? As verdades, mais de uma, verdades práticas de uma teologia centrada em Deus, ok? Verdades práticas de uma teologia centrada em Deus. Veja, diante de tantas ideias que nós vemos por aí afora equivocadas, e não são poucas, se abríssemos aqui para vocês comentarem tanto de coisas que vocês já ouviram por aí afora, até mesmo em redutos religiosos, de forma equivocada, quanto ao que é a palavra de Deus, quanto a quem é Deus, quanto a quem é Jesus, a respeito da salvação, a respeito dos pontos básicos e principais da fé, naturalmente nós, duas coisas, ou ficaríamos estarrecidos, ou daríamos risada. Geralmente é assim. De tantas ideias equivocadas por aí afora, tantas ideologias enganosas que nós vemos sendo pregada por aí afora, se é que eu posso dizer pregada. Tantas coisas, e aí eu não posso nem dizer que é uma teologia adequada e correta, logo eu dou a definição para vocês, mas teologias desastrosas que a gente tem visto por aí, que nós precisamos nos firmar cada vez mais em Cristo, centrar a teologia, não no sentido acadêmico, não é isso que eu estou dizendo, mas o que cremos, a palavra do Senhor ao nosso coração, inteiramente na pessoa de Cristo Jesus, em Deus, no Espírito Santo, na Trindade, para não sucumbirmos, para não sermos enganados. Por exemplo, por aí afora, tem uma tal de teologia da experiência, eu não sei se vocês já ouviram falar, onde a experiência é o centro da razão, é o centro das coisas e não a palavra de Deus. Descarta-se então a palavra de Deus, deixa de lado e tem a experiência como norte em si, da própria pessoa, dos sofismas que ela ouve, das questões que ela se cadencia, como algo que é fator norteador em sua vida. Com isso eu não estou dizendo que nós não devamos ter experiência com Deus, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nessa teologia da experiência, espúria, falsa, enganosa, é deixado de lado a palavra de Deus. Não é levado em consideração a palavra de Deus. Não só a teologia da experiência, mas tem uma teologia agora um pouco mais difundida aqui no Brasil, mais amplamente difundida fora do Brasil, a teologia negra. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Existe teologia negra? Existe. Que supervaloriza o homem negro, a mulher negra, e não há nenhum problema. Jesus não faz acepção de ninguém, de todas as tribos, línguas, povos e nações. Seja o branco, seja o negro, seja o alto, o baixo, não há nenhum problema. A palavra de Deus serve para todos esses. Mas existe uma ideia teológica, claro que espúria e enganosa, que exalta o homem negro, a mulher negra e diz que Jesus é um ser apenas social, que milita politicamente e socialmente por esta classe, se eu posso chamar de classe. É tanto como homem como mulher, o crente,
negro, branco, como eu disse, amarelo, pardo, o que quer que seja. Não há nenhuma distinção. São ideias difundidas por aí fora. Mas não somente a teologia negra, tem uma teologia que eles dizem que é da morte de Deus. Que de fato, Deus deu corda no universo, criou as coisas, virou as costas, foi embora e talvez até tenha morrido. De tantas coisas que acontecem, ele já nem existe mais. Não estou falando do ateísmo. Estou falando de algo sendo difundido dentro de redutos religiosos. Ok? Muito se fez, um tempo atrás, críticas, né, a respeito dessa teologia, a ponto de vocês talvez lembrem de 2 filmes, um filme primordialmente falando, Deus Não Está Morto. Estão lembrados desse filme? Exatamente por conta da teologia da morte de Deus, combatendo isso, principalmente no circuito universitário. Mas não somente isso, a teologia mediadora. Horas, a gente pode conviver dentro do arraial cristão, juntos, com sincretismo religioso, com a miscigenação da fé. Tudo bem, é o cristianismo. Não, mas não tem problema. Faz um despacho ali no finalzinho, lá ali, ó, perto onde eles estão. A gente já tem visto igrejas fazendo isso. Teologia mediadora, que dentro do arraial cristão fica mediando. Deixa disso, para com isso. A gente pode conviver tudo junto. Não. Se é contra a palavra de Deus, não podemos. Não somente a teologia mediadora, mas como eu já chamei uma vez, a teologia do alojamento. Vai trazendo para dentro do arraial cristão coisas que não são do cristianismo. Nunca foram do cristianismo. E naturalmente, pela palavra de Deus, nunca serão. Vai se alojando cada vez mais, sorrateiramente. Mas não somente a teologia do alojamento, essa aqui vocês conhecem bem, a teologia da prosperidade. Já ouviram falar? É uma teologia enganosa. É uma teologia falsa. Teologia do determinismo. Bata no peito, declare, doença, vai embora, resfriado, suma. Isso não sumia porque me faltou fé. É uma teologia falsa. Declare isso, declare aquilo, declare mais aquilo outro. É tanta declaração que de fato parece um imposto de renda. Não há nenhum sentido aqui verdadeiro nesses norteamentos. E agora mais recente a teologia coach. Amaciando egos, alisando as pessoas. Eu não estou dizendo que a palavra de Deus não é consolo, porque ela é. Eu não estou dizendo que a palavra de Deus não encoraja, porque ela encoraja. Mas ela também exorta, ela também admoesta. Uma teologia que prega muito mais uma autoajuda do que uma ajuda do alto. É uma teologia coach. Não é? Arde, não é? Aquele ar de sabedoria. Parece até um mestre dos magos, não é? Aquele ar de sabedoria. E fala palavras adocicadas, mas que no fundo, não estão carregadas de evangelho. Estão carregadas de qualquer outra coisa menos de evangelho. Diante de tantas ideias erradas, de tantas ideologias erradas, teologias, se eu posso assim chamar, erradas, a igreja de Cristo Jesus precisa se munir de uma teologia centrada em Deus, de uma teologia centrada em sua palavra. Teologia aqui, é claro que é uma definição teo-Deus, logia ou logia, estudo das coisas de Deus. Não necessariamente eu preciso ir para um banco acadêmico, é muito bom nós irmos, se pudermos, todos nós devemos fazer isso, mas não estou dizendo isso. Teologia prática é a vida, é o que cremos e praticamos. Como é que a gente se cadencia na nossa vida? O que é que tem sido prioridade? Deus aqui não pode ser um objeto de estudo. Claro que não. A gente não coloca ele num laboratório e disseca Deus e vê as minúcias de Deus, não. Mas ele se revelou através da palavra dele. Está aqui a teologia. Nós sabemos como é que nós devemos caminhar, onde devemos nos basear. Portanto, uma tentativa aqui de descrever por completo, é claro que vai falhar. Mas Deus se revelou naquilo que era necessário para nós caminharmos. Deus é muito além do que a Bíblia Sagrada. Agora, em relação a isso daqui, no entanto, Ele quer que nós o conheçamos o máximo possível. E, meus irmãos, tem gente sendo enganada à torta e à direita por um Deus falso, que não é o Deus que nós servimos. Eu não estou falando Deus da igreja presbiteriana. Existe sim, nós servimos ao Deus verdadeiro, claro, que é o mesmo Deus da igreja batista, que é o mesmo Deus da Assembleia de Deus, se essas igrejas estiverem no caminho genuíno do Evangelho. Agora, eu não posso criar um Deus falso e começar, então, a degringolar, a caminhar, a dar passos para lá, achando que isso vai ser bom, acalentando o ego do meu coração.
Teologia aqui nada mais é do que organizar os ensinos da palavra de Deus de uma forma aqui compreensível. O que eu estou fazendo com vocês aqui hoje é isso. Nós precisamos, então, conhecer a Deus aqui todas as vezes que nós estamos nos debruçando, claramente aqui nas Escrituras Sagradas, lendo, orando, pedindo a Deus compreensão, nós estamos fazendo teologia de forma prática. O tempo inteiro no culto nós estamos fazendo teologia aqui, de forma prática. O tempo inteiro. Mas eu não sou um teólogo, eu não estou falando, repito, no sentido acadêmico. Sim, existe o sentido acadêmico. Estou falando da teologia prática. O que cremos? O que conhecemos de Deus? Está centrado de fato em Deus? Ou está centrado em qualquer outra coisa? Esse é o ponto. E para nós serve aqui hoje à noite como um remédio para aqueles, eu não sei, Deus o sabe, para aqueles que necessitam de cura para isso e colocar o seu caminho no roteiro de uma teologia centrada em Deus, mas também serve de vacina para tantos outros que já estão totalmente à parte dessas questões espúrias e enganosas, mas que precisam ser sustentados pelo próprio Deus. Nunca é demais. Veja, todo cristão precisa ser um teólogo. Todo cristão precisa ter um teólogo, ser um teólogo. Pois todo cristão aqui, ele busca conhecer a Deus e esse conhecimento é constante. Ele não para. Ai, fui batizado, agora já está bom. Quem disse? Fui recebido como membro. Agora eu vou ficar estacionado aqui tomando suco de laranja. Hoje de maracujá lá, né? Não. Ah, mas eu vou na igreja no domingo e já está bom. Quem disse? Eu participo de um PG. Ok, joia, não faz mais do que obrigação. E a minha também. Eu participo de um estudo bíblico. Ok, é isso mesmo. Temos que participar. Não participar seria estranho. Seria estranho. Justamente porque nós conhecemos a Deus. Oséias 6, verso 3, na parte A, eles vão reproduzir aqui. É muito categórico dizer isso para nós. Conheçamos e fiquemos estagnados. Assim? É assim que está escrito lá? Conheçamos e vamos ficar aqui deitados na rede. Não. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como é que a gente conhece o Senhor? Como é que a gente baseia a nossa vida? Cadencia os nossos passos. Em todas as áreas. Trabalho, igreja, família. Em todo o cenário. Como é que a gente cadencia isso? Conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. Deus vivo. Ele não está preso, estagnado, não. Dado esse contexto, irmãos, atual, cotidiano, essa carta aos Romanos aqui, como eu já mencionei algumas vezes aqui à igreja, é uma carta que precisa ser lida por todos. Todos nós precisamos ler Romanos. Tem maravilhosas aplicações. Na verdade, precisamos ler a Bíblia inteira, né? Em especial Romanos. Alguns assuntos são tratados aqui, incluindo a divisão natural da carta. No capítulo 1, do verso 1 a 7 da carta aos Romanos, Paulo está fazendo as saudações dele ali, o desejo de Paulo, até aí está tudo bem. Está tranquilo, Joel, a carta até aí está ok. Aí depois o Paulo começa no capítulo 1, verso 18, até o capítulo 3, verso 20, falar da pecaminosidade. Deu uma apertada a mais, hein? Deu uma torqueada a mais. Né? Pecaminosidade entre os judeus e os gentios. Daqui a pouco Paulo fala da salvação em Cristo Jesus, a partir do capítulo 3 até o capítulo 8, está falando isso. Paulo então fala dos papéis das pessoas, dos judeus e dos gentios, exatamente isso. De conhecer ao Senhor e prosseguir conhecendo, no capítulo 9, a partir do verso 1 até o versículo 11, verso 36, que nós acabamos de ler. Qual é o nosso papel? Ele está dizendo. Ok, vocês já entendem de pecaminosidade, sabem que são pecadores. Vocês já entendem aqui exatamente que a salvação só vem por Cristo Jesus. Agora, qual o papel de vocês, servindo a Cristo, conhecendo a Cristo, cadenciando os passos em relação ao Evangelho? É o que Paulo está dizendo. Ele dá algumas instruções práticas no capítulo 12 a 15, e no capítulo 16 ele faz as saudações finais. Fecha o maior compêndio teológico ali, ao meu ver, da Bíblia Sagrada. O autor aqui, naturalmente Paulo, Romanos, ele diz, 16, 22, ele fala, eu, Tércio, que escrevi essa epístola, vos saúdo no Senhor. Ou seja, esse capítulo 11 aqui que nós lemos aqui, verso 33 ao 36, é o texto base. Talvez um dos textos centrais
o tema da epístola é justificação pela fé. Talvez um dos temas centrais, no plural, centrais. Na verdade, da continuação do capítulo anterior. Se você ler o capítulo 10 e o 11, você vai entender tudinho que Paulo está dizendo. Sem esforço. Tudinho. Paulo trata falando da ligação de Israel aqui da igreja como uma só. Assim, não tem dois povos. Você está falando isso. Uma só árvore, uma só oliveira. Falando dos ramos naturais, que são os judeus, né? Ele cita isso. Foram quebrados. Para que outros ramos fossem enxertados. É uma árvore só. Deus tem um povo só. É só um povo que vai para o céu. Não está facetado, não. Como algumas teologias têm ensinado por aí afora. Não é? Paulo encerra como todo teólogo aí sincero faz essa epístola. Contemplando que Deus é muito maior do que inclusive a teologia. Ele fala isso. Deus é muito maior do que nós podemos inclusive conhecer. O que é que nós podemos conhecer? O que ele quis se revelar a nós. Mas ele é muito maior do que isso. Paulo está dizendo exatamente isso. Ele fala verdades práticas aqui de uma teologia centrada em Deus. Ele reconhece as questões aqui de uma teologia que refletia não apenas um conhecimento teórico. Ah, não, eu sei, eu estudei. Não era só um conhecimento teórico. Absolutamente não. Mas uma disposição com esse conhecimento teórico em intencionalidade de transformar em prática e dar com essa prática a Deus toda a glória devida. Exatamente porque ele sabia quem era Deus e quem ele era. Nossas vidas, meus irmãos, as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos desenvolvimentos, se a gente pode dizer assim, devem estar pautados exatamente nisso. Para Paulo, a teologia tinha no próprio Deus o seu centro unificador. Onde desaguava em tudo? Deus. Uma teologia aqui que não centraliza ou não se baseia, não se cadencia em Deus, não pode ser útil para a vida cristã. Na verdade, é maléfica para a vida cristã. Não é boa. Sobre isso, então, tão solene assunto, né? Nós vamos falar, extrair aqui algumas lições práticas dessa teologia centrada em Deus, com base no texto que o Paulo falou. Veja só primeiro aí. Romanos capítulo 11, vai ser projetado aí. Parte A do texto. Paulo está dizendo assim: ó profundidade da riqueza. O que o Paulo está falando aí? Do nada ele começa a falar, como assim? Ó profundidade da riqueza. Paulo está falando que é uma teologia centrada em Deus, mostra a ele, servo do Senhor e a todos nós, o caminho da verdadeira devoção. Qual é o caminho da verdadeira devoção? Qual é o motivo acurado da nossa adoração? A quem devemos de fato devotar todo o nosso ser, tudo o que somos e que temos? Ó, profundidade das riquezas. Ele começa a falar uma série de coisas. Paulo conhecia. Aí de repente ele para. Minha mente não alcança isso. Profundidade da riqueza. O apóstolo Paulo aqui usa uma forma linguística, né? Para chamamento. É isso que ele está fazendo. Que era usada aqui para uma invocação ou uma exclamação de um objeto ou um ser em devoção. No caso estudado, no caso Deus, né? Uma exclamação, ele suspira. É isso que ele está fazendo aqui. Ó, profundidade da riqueza. Ele olha Deus, ele conhece Deus, ele escreve sobre Deus. Teoricamente ele sabe sobre Deus, na prática também ele sabe sobre Deus. Ao ponto que ele chega e ele fala isso aqui. Ó, profundidade das riquezas. Ele se refere a Deus e a sua soberania. Veja, Paulo simplesmente mostra aqui a grandeza de Deus. Coisa essa que não é possível entender completamente, mas aceitar e se prostrar de maneira devocional. Quem de vocês conhecem Deus, tudo que Ele é? Quem? Nós podemos conhecer o que Ele se revelou, como eu já disse. Mas quem Ele é na totalidade? Um dia conheceremos, assim espero. Mas o que Ele se revelou já é suficiente. Paulo está falando, olha, vocês têm que simplesmente se prostrar de maneira devocional a esse Deus bendito. Olha o tamanho dele, olha o nosso tamanho. Olha, tantos ensinos que tinham na época, como tem hoje também, dos judaizantes, os fariseus e tantos outros, da qual Paulo foi um, fariseu. Estão todos errados diante de um Deus grandioso. Sobre a devoção,
que Paulo fala, nós devemos ter essa devoção, vejamos algumas questões. Por exemplo, a devoção a Deus requer o que senão exclusividade? A gente canta, né? Bastante sobre isso. Fala. Tem louvores inteiros sobre isso. Não vou dividir minha adoração, e bababá, e bababi. Mas a devoção a Deus requer exclusividade. Você quer um sentido exclusivista? A devoção a Deus. Bom, seja exclusivista nisso. Mateus capítulo 6, verso 24. Olha o que está escrito. Mateus capítulo 6, verso 24. Ninguém é ninguém, pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Quem é o Deus para qual temos prestado devoção? É o dinheiro? É um ídolo do coração? Quem sabe aí, um objeto, um bem material? Quem é? Paulo está falando, olha, não é assim. A devoção requer exclusividade. Paulo obedecia essa palavra aqui do mestre em seus termos. Pois ele disse aqui que tudo que sabia, ele recebeu mediante revelação do próprio Deus. Não foi dele mesmo. Embora ele conhecesse muito. Ele não sofreu uma amnésia e esqueceu agora quando ele foi de fato regenerado, convertido. Ele sabia, mas tudo que ele sabia, de fato tinha que estar aos pés do Senhor agora direcionado adequadamente. Gálatas capítulo 1, verso 12. Não diz isso? Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, está falando do Evangelho. Mas mediante a revelação de quem? De Jesus Cristo. Paulo era fiel nisso. Ora, para ele a pregação era falar e testemunhar sobre Jesus. Romanos capítulo 15, verso 20 diz isso. Somente falar, teoricamente. Testemunhar. É fácil aqui nós identificarmos uma vida aqui, de fato, devotada ao Senhor. É muito fácil. A gente vê isso. Basta que se examine qual é a importância que a pessoa dá. Preste bem atenção, irmãos. Preste bem atenção nisso. Basta você verificar a importância que a pessoa dá a Cristo Jesus. Aí você vai ver uma vida devotada. Qual é a importância que as pessoas dão a Cristo Jesus? Ou não dão importância? Basta isso. Um dos reformadores, que talvez vocês conheçam bem, João Calvino, ele disse assim: eu desisti de tudo por Cristo. E o que eu encontrei? Tudo em Cristo. Tudo em Cristo. Ou seja, ele é suficiente a nós. Meus irmãos, já disse algumas vezes a vocês, devoção ao Senhor a gente não negocia. Ou o Senhor ocupa o primeiro lugar nas nossas vidas, ou ele não ocupa lugar nenhum. Ele não divide adoração. Não divide glória. Ou é ou não é. O cristão é isso. É 8 ou 80, não tem o meio termo não. O meio termo é Laodiceia, né? A devoção, ainda falando disso, a Deus requer conhecimento do próprio Deus e não uma estagnação, uma inércia. Fiz a classe de novos membros lá na Penha, fiz a classe de novos membros lá no Carrão. Está muito bom, já sei de tudo. Sabe de nada. Tinha uma frase antigamente falando, sabe nada, inocente. Nem eu sei, eu preciso continuar conhecendo o Senhor. Estou dizendo aqui, colocando um patamar diferente, não. Não é isso? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Oséias 6:3. É impossível se devotar a um Deus que não se conhece. Se eu não conheço ao Senhor, todas as atitudes da minha vida serão errôneas. Se eu não sei o que o Senhor quer de mim, se eu não sei o que Ele gosta, é o meu amigo, não é? Se eu não sei quem Ele é, como é que eu vou agradá-lo? Como é que eu vou me direcionar ao Senhor a fim de glorificá-lo se eu estou fazendo ao contrário? Percebe? Está no script, eu sei que está no script. Hoje não tem aqueles glória a Deus, né? Está no script. Sim, às vezes a gente precisa de uma espinafrinho, mas, né? Deus é transcendente.
Ele é maior e mais distinto do que toda a criação. Não é? Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, verso 27. Mas de fato habitará Deus na terra, eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos essa casa que eu edifiquei. E a gente achando que pode declarar. É isso. E a gente achando que pode determinar alguma coisa para Deus. Deus é imanente, ele se faz presente. Ele não deu corda no universo e foi embora. Ele se faz presente na criação. Claro. Senão o que seria de nós? Isaías capítulo 57, verso 15. Portanto, assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e no santo lugar. Alguém pode dizer, mas e agora? Ele está longe, né? Mas habito também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Ora, se eu não tenho devoção a Deus, se eu não suspiro, profundidade das riquezas, olha quem é Deus, como é que eu vou procurar ter um relacionamento com Ele em imanência, né? Que é um dos atributos incomunicáveis de Deus. Deus aqui é cognoscível, irmãos. Ele se faz a conhecer ao homem por meio de quem? De Cristo. A palavra, o verbo encarnado. Não é? Mateus 11, 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho o quis revelar. Toda devoção, todo motivo acurado, ele se dá aqui a conhecer de tal forma que é possível o homem se relacionar com ele. A Confissão de Fé de Westminster, que é um símbolo de fé que adotamos, sistematizando, claro, a Bíblia Sagrada, ela não é acima da Bíblia Sagrada, ela é uma sistematização da Bíblia Sagrada, diz que Deus se revela de modo geral, pela criação. Mas que esse modo geral, essa revelação geral, é insuficiente para a salvação. Não é que eu olho um sol lá, estou salvo, olhei o sol, Deus criou o sol, legal, e aí? A salvação é por Cristo Jesus. É nesse sentido. É impossível que você tenha aqui prazer, deleite e não conhecer. Como é que você fala que você tem uma alegria verdadeira sem conhecer a Cristo? Muito difícil. Muito difícil. As pessoas aqui perseguiam os apóstolos. Diziam, né, que não podiam deixar de falar aqui as coisas que estavam vendo e ouvindo. Tem hora que os apóstolos são presos porque eles estão falando das verdades de Cristo. Aí eles saem da cadeia, não falem mais sobre isso. O que é que eles estão fazendo de novo? Falando das verdades de Cristo. O tempo inteiro. Seriam os presidiários da época, né? Indo e voltando, falando da verdade de Cristo. Porque se devotavam aos pés do Senhor. Eles não estavam brincando, não. Eles não tinham nada para fazer. Vamos seguir esse Cristo aí. Domingo não tem nada. Para a igreja. Não era isso. Eles não se cadenciavam por isso. A devoção a Deus requer uma vida prática de consagração, de jejum, de oração, de congregação e de pregação. Eu não vou nem perguntar quanto tempo muitos de nós aqui não jejuam. Eu não vou não perguntar. Responda para você. Tá certo? Vamos ler um texto? Vamos lá? Lucas capítulo 2, verso 26 a 38. 36, aliás, a 38. Lucas 2, 36 a 38. Um texto auxiliar. A devoção a Deus requer isso? Requer consagração? Será? Olha aí. Está reproduzido na tela para ganharmos tempo. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, velha. Ok? Ok ou não? Velha. Que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara e que era viúva de 84 anos. É novinha ou mais velha? O que vocês acham? Viúva de 84 anos. Mais ou menos, né? Olha agora aqui o detalhe. Uma viúva de 84 anos, uma senhora mais velha, olha o que ela fazia, irmãos. Presta atenção. Esta não deixava o templo. Preste atenção. Mas adorava noite e dia. Como? Em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino
a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Uma senhora, olha que tapa na cara da gente, de 84 anos de idade. Ela não deixava o templo para lazer, não. Não de jeito nenhum. Não de tempo só no domingo, não. Congregar. Todos os dias, orava, jejuava. Isso não é uma vida devocional? Talvez ela pudesse suspirar em seu coração, ó, profundidade das riquezas. Talvez ela conhecia Deus, não é? Percebe? Sim. Como uma pessoa pode aqui de modo prático caminhar em sua devoção a Deus? Esse texto que nós acabamos de ler aqui, é possível nós vermos algumas ações da Ana, não é? A gente pode ver isso, que apontam aqui para uma pessoa que buscava viver em devoção a Deus. Por exemplo, ela jejuava constantemente. O que é o jejum se não ajudar o crente a vencer as mazelas da carne ou do pecado? Não é? A valorizar o Senhor e se aproximar mais dele em devoção. Ué, mas eu só sei que tem que jejuar se eu conhecer o Senhor. Ou não? Ela orava diuturnamente. Ela não orava só quando vinha na igreja, às vezes a gente nem ora. Nem ora. A gente vem para um momento como esse aqui, estamos orando, seja na intercessão, em qualquer outro momento do culto. Estou falando isso de forma aberta, estou dizendo aos irmãos aqui. Mas a gente está ali de olho fechado só. Está ali pensando, sei lá, na pizza que vai comer depois do culto. Não há nenhum problema comer pizza depois do culto. Pode ser até que vocês me convidem, não tem problema, eu vou. Ok? Mas é um momento devocional. A coisa é séria. Diuturnamente, a oração aqui é indispensável. Para quem caminha uma vida de devoção aqui, você precisa observar. Jesus orou, sim ou não? Orou. Mateus capítulo 14, verso 23. Os discípulos oraram. Atos capítulo 1, verso 24. Ou não? A igreja primitiva como um todo orava. Atos capítulo 4, verso 31. O próprio Paulo está falando em Romanos aí. Capítulo 16 de Atos, não é? Ele também orou. Não só aí, né? Orou mais vezes. Aí chega a gente, acho que não. Eu não preciso. Isso não é uma vida devocional. Não é. Não somente isso. A Ana congregava regularmente. Regularmente. Ah, eu vou lá uma vez a cada 5 meses. É melhor que não venha. Não estou falando daqui, não, em qualquer outro lugar. Porque não é para mim, não são para outros pastores, para Deus. Congregava regularmente, não era isso? Está escrito ali no texto ou eu li errado? Tem na Bíblia de vocês isso aqui que eu li? Aquela mulher não deixava de ir para o culto, não. Não. Ela tinha prazer em estar lá no templo. Eu não estou dizendo as pessoas que estão adoentadas, que estão trabalhando, não, mas às vezes as pessoas trocam a adoração devida a Deus por qualquer outra coisa. O que aconteceu? Meu cabelo está doendo. O que aconteceu? A minha unhazinha encravou. O que aconteceu? Ai, eu precisava ir não sei aonde, fazer não sei o quê. Eu não conseguiu fazer na semana, não. Vou fazer agora. Não estou dizendo que nós não podemos resolver as questões. Mas às vezes a gente troca a adoração no templo, congregando com os nossos irmãos, devido a Deus, por qualquer outra coisa. Troca. Talvez o que falte para muitos cristãos hoje seja a devoção ao Senhor. Exatamente isso. Pois quando aqui nós tivermos uma devoção a Jesus, deixa eu falar uma coisa bem claramente para vocês. Quando nós tivermos devoção de fato, a Jesus, se ele for verdadeiro, norte na nossa vida, ora, o futebol, o lazer, o frio, o calor, a chuva, o cabelo, a unha, vai se deixar de lado. Tem problema jogar futebol? Não. Nenhum problema. Pode jogar. Tem problema aqui ter um lazer? Evidentemente que não. Quem disse isso? Eu não posso substituir uma coisa pela outra. Não posso fazer isso. Mas de jeito nenhum. Não nos impedirão esses outros fatores de cultuar, de estar em comunhão com Deus, em comunhão com os irmãos. O afastamento da devoção a Jesus prioriza questões secundárias. Já notou isso? Quando a gente de fato não nos devotamos ao Senhor Jesus, a Deus, com exclusiva devoção,
as questões secundárias começam a tomar conta. Tomam conta. Bom, ela falava de Jesus ousadamente. Pregava, né? Ousadamente. Jean orou aqui agora há pouco, falando sobre isso. No momento de intercessão. Quando nós conhecemos a Jesus, vivemos em devoção a Ele, os nossos joelhos se dobram, se prostram. E nós oramos perante as almas, para que as almas sejam alcançadas. Mas a gente não fica restrito. A gente quer compartilhar aquilo que nós temos. Nós não somos cristãos 007, né? Agentes secretos. Ninguém sabe nem quem é cristão. Não. Nós falamos da graça de Cristo, da justiça de Cristo, do amor de Cristo, se nos devotamos a Ele. Até porque a principal missão da igreja é essa. Ide por todo mundo, ou indo por todo mundo, pregando ou pregai o evangelho a toda criatura. Não é a missão da igreja? Sim ou não? É a missão da igreja. Uma teologia centrada em Deus mostra ao servo do Senhor o caminho da verdadeira devoção. Segundo lugar, uma teologia centrada em Deus mostra-nos a grandeza dele e a nossa pequenez. Você quer ver? Romanos 11, 33 a 35. Vai ser reproduzido aí na tela. Ó profundidade da riqueza. Aí ele continua. Tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. E quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Quem foi? Quem de nós estávamos lá no dia da criação? Deus criou o universo. Senhor, estou achando que não está boa essa estrela aqui desse lado. Coloca um pouquinho mais para cá. Quem estava lá fazendo isso? Quem sondou os juízos do Senhor? O que uma teologia centrada em Deus faz é falar, olha, eu sou pequeno, eu não sou nada, e ele é grande. É exatamente isso. Diferente de uma teologia difundida por aí afora, do antropocentrismo. O homem como centro das coisas, né? O centro é o homem, converge para o homem. Uma teologia humanista. Está errado. Paulo, ao contemplar então a soberania de Deus, ele está olhando para Deus nesse cenário. Aí ele contempla a soberania de Deus na salvação em especial. Ele chega então a uma conclusão que é inevitável. Não tem outra conclusão. De que ele apenas pode fazer é se humilhar. Só isso, não é nada. E reconhecer a grandeza de Deus. Eu olho para Deus, aí eu me sinto superior a Deus. Como um doido falou aí atrás, né? Uns dias atrás. Eu olho para Jesus, mas quando eu olho para Jesus, eu não me sinto inferior a Jesus. Está com muito problema a pessoa que falou isso. Só que está cheio de gente. Onde este, talvez alguns já saibam, está falando, está cheio de gente seguindo. Uma ideia que massageia egos. Percebe? Não. A gente olha para o Senhor, que é criador, sustentador de todas as coisas, fala, não tem como. Isso aí é o Deus supremo, grandioso. Eu sou pequeno, eu sou fagulha, eu sou nada. Quando Paulo olha isso aqui para Deus, ele fala, não. Eu só posso aqui me humilhar e reconhecer a grandeza de Deus. Só que Paulo, quando está falando isso aqui, é interessante, ele está citando, Paulo citava muito o Antigo Testamento, né? Jesus também fazia muito isso. Ele está citando exatamente o capítulo 40 de Isaías. Vocês sabiam? Ele está fazendo essa citação. Quando ele pergunta aqui, quem guiou o Espírito do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem o instruiu, a resposta é certa e óbvia, é ninguém. Ó, Senhor, faz desse jeito aqui, que o jeito que você está fazendo não está certo. Eu é que sei. Diz o camarada que não ora, que não jejua, que não congrega, que não faz nada em devoção ao Senhor. Deus, em sua grandeza, no capítulo 40, não é, de Isaías, no verso 12, está dizendo lá, que ele mede na concha da sua mão as águas do oceano. Não somente isso, ainda no verso 12 desse mesmo capítulo, ele mede o universo, que nos parece infinito, ele mede a palmos. Não somente isso,
Ele pesa aqui os montes da terra e os outeiros numa balança de precisão. Eu não sei. Mas fala, não, mas já está bom, né? Não está bom, não. O verso 15 diz que as nações, para Deus, são como um pingo de água dentro de um balde. Avança, falando no verso 22 desse mesmo capítulo, que os moradores da terra aqui são como gafanhotos para ele. Ele estende o céu com uma cortina que os desenrola como uma tenda para neles habitar. Estou falando de Deus. Aí ele fala no verso 23 e 24 desse mesmo capítulo, que Paulo está fazendo uma citação em Romanos, citando lá Isaías, olhando para Deus e chegando a uma conclusão inevitável. Está falando lá, ele torna em nada, os príncipes e juízes da terra e com um sopro os leva. Não somente isso. Ele conta todas as estrelas dos céus e a chama pelo nome. Por quê? Por ser ele grande em força e em poder, quando ele chama, nenhuma delas vem a faltar. Percebe? Mas o cara acha, né? Eu sou. É só um pouquinho de quem é Deus, daquilo que ele se revelou. Que ele é muito além disso. Ok? Diante aqui de um Deus grande, de um Deus poderoso como esse, só restava para Paulo uma coisa. E só resta para nós isso também. Reconhecer sua grandeza e nossa pequenez. Se humilhar e adorá-lo. É quando nós reconhecemos o poder de Deus e nos humilhamos diante dele que nós reconhecemos a sua grandeza. Nós devemos aqui nos humilhar porque Deus ele é profundo em riqueza. Não foi isso que vimos no começo? Que riqueza? Ele é rico em bondade, ou não? Embora ele seja um Deus tão grande como esse, ainda ele é rico em bondade. Não só rico em bondade, é rico em perdoar. Não só rico em perdoar, é rico em doar. Não foi o que ele fez com o Filho de Jesus dele? Doando? O doador da salvação, o próprio Deus. Nós devemos aqui nos humilhar porque Deus é inescrutável em sabedoria. Não, Paulo diz. Tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Minha mente não alcança. Como é que eu vou querer colocar tete a tete Deus do outro lado do tabuleiro e eu aqui, eu jogando xadrez com Deus? Minha mente não alcança. Eu tenho só que me devotar a Ele. Eu tenho que me humilhar. Eu tenho que adorá-lo. Porque eu reconheço a grandeza dEle e a minha pequenez. É isso que Paulo está falando. Uma teologia centrada em Deus tira de lado o antropocentrismo. Joga fora o antropocentrismo. Não é o homem que é centro de coisa nenhuma. É Deus. Paulo aqui percebe a diferença entre o seu conhecimento e o de Deus. E tem um abismo intransponível. E era Paulo, hein? Seu conhecimento é incalculável. Salmo 145, verso 5 diz isso para nós. Incalculável. Conhecimento de Deus é inatingível pelo ser humano. Um dos salmos mais bonitos da Bíblia. Salmo 139, verso 6. É inatingível. Mas, Senhor, eu não consigo alcançar. O Davi já sabia disso também. No próprio Salmo 139 ele diz, as palavras nem me chegaram à língua, e tu já sabes. Você consegue contar o lapso de milésimos e trilionésimos de segundos entre você pensar e falar? Mas Deus já sabe. Você vê a grandeza de Deus? A gente acha ainda que pode alguma coisa. Ele alcança até as coisas básicas, né? Como sentar, se levantar. Salmo 139, aí a gente tem isso também escrito lá, né? De 1 a 5. Meu sentar, levantar, deitar, ele sabe. Deus te conhece melhor do que você mesmo. Ele sabe o número de todas as estrelas como você tem aqui. Todas. Você sabe de pelo menos 4? Aí começa lá, Ursa Menor, não, isso aí eu não sabe. Ele sabe de todas, porque foi ele que criou. Ele não cai, ou seja, não cai nenhuma ave do céu sem que ele consinta. Ele sabe. Não é? Está escrito lá em Mateus 10, 29. Ele conhece o oculto e o escondido. E ao homem resta o que então, se não se prostrar e o adorá-lo? Reconhecer a sua grandeza e a nossa pequenez. Por causa da sua sabedoria aqui, Deus é insondável em seus juízos. Insondável significa que não tem limite. Não tem fundo, né? Como não acaba. Não acaba. Não consegue encontrar.
Dizer que os juízos são insondáveis é reconhecer aqui que não tem como nós conseguirmos compreender toda a grandeza de Deus, toda a sua integridade, no sentido de integralidade, tudo, né? Tudo que tem, totalidade. Não é possível. Não, pelo menos enquanto nós estamos nesse corpo pecaminoso. Mas as Escrituras dizem que os seus juízos são justos. Eu não compreendo, mas a Bíblia que ele revelou diz que os juízos são justos. Apocalipse 15, 3. São justos, justíssimos. Santos são os juízos, né? Salmo 145, verso 17. Por causa da sua sabedoria, Deus é inescrutável em seus caminhos, de tal forma que os juízos são traçados aqui. E para muitos parecem desconexos, parecem paradoxos. Deus não errou, não. Deus tem uma nova história para mim. Ué, ele errou na primeira, é? Sabia. Ele errou? No ponto de vista humano, não há nenhum problema dizer isso. Não é uma heresia dizer isso. Do ponto de vista humano, que a gente não sabe o futuro. Ué, mas Deus errou na primeira história, foi? Acho que não, né? Achamos que não ou temos certeza que não? Certeza que não. Ninguém deu a ele para ser restituído. Não, eu dei aqui para Deus, agora Deus está me devendo, ele é meu devedor. Temos créditos com Deus. Ele aqui precisa de mãos humanas, irmãos. Quando foi que Deus precisou de mão humana, de coisa alguma, porque ele precisasse? Não, ô Ezequiel, eu estou precisando de uma coisa aí. Deus falou, você tem como me arrumar lá? Não tem sentido. Ele é quem dá vida e respiração a todos. Você só está respirando aqui porque ele permite. Você só acordou hoje de manhã porque ele quis que você acordasse. O ar que nós respiramos é dele. A nossa família é dele, o nosso trabalho é dele, o nosso caminhar é dele, tudo que temos e somos é dele. Uma teologia centrada em Deus mostra-nos a grandeza do próprio Senhor e a nossa pequenez. E por último, terceiro lugar, uma teologia aqui centrada em Deus nos conduz a uma inteira rendição. Percebeu? É progressivo, né? Você tem aqui uma devoção, e essa devoção é exclusiva, que você sabe quem ele é. Depois você vem e fala assim, não, ele é muito grande, ele é supremo, e eu sou pequeno. Você reconhece o teocentrismo, Deus, e anula o antropocentrismo, o homem. Ok? Agora, num terceiro ponto aqui, uma teologia centrada em Deus nos conduz a uma inteira, não é parte do que a gente é uma inteira rendição. Ou a gente se anula de fato, ou falhou no primeiro ponto da devoção. Último verso, verso 36. Diz assim, texto áureo da Bíblia, né? Porque dele e por meio dele. E para nós são todas as coisas. É assim? Até veio de Deus, mas a coisa aqui é nossa agora. Quem comanda aqui é a gente. É desse jeito? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória a gente, porque a gente fez no culto no domingo. É assim? Glória a ele, né? A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O apóstolo aqui está culminando numa doxologia final. Doxologia é a glorificação da grandeza e da majestade divina. A sua admiração pela grandeza do próprio Deus aqui, pelas obras do próprio Deus, não obras dele mesmo, né? Paulo. Obras grandiosas. A soberania do Senhor de forma totalmente exaustiva. Uma rica sabedoria aqui, um conhecimento. O que ele já havia feito antes era se humilhar diante de um Deus grandioso. E agora ele termina com uma total rendição ao Senhor. Olha só. Nós nos rendemos ao Senhor, sabe por quê? Porque todas as coisas, primeiro, têm origem nele. Todas as coisas têm origem nele. Todas. Está escrito aí, não está? Porque dele. Não é isso? Está escrito? Está na sua Bíblia assim ou não? Só na minha. Porque dele. Deus é a origem aqui do mundo natural. Deus é a origem aqui do mundo espiritual. Deus é a origem da criação material. Deus é a origem aqui da igreja multirracial. Percebe ou não? Deus é a origem. Ele é o autor de tudo que existe. Nada do que foi feito foi sem ser feito por ele. Ele é a causa primária.
A causa não causada, né? Como alguns dizem por aí. Por causa da sua vontade, todas as coisas vieram a existir. Por quê? Dele. Apocalipse capítulo 4, verso 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Por quê? Porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Ponto. Ok? Ponto. Tudo veio dele, absolutamente. Ele é o criador das coisas visíveis e invisíveis. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Das visíveis e das invisíveis. Qual é a dificuldade em relação a nós compreendermos isso? Já nos devotamos a Deus, já reconhecemos sua grandeza e nossa pequenez, vamos nos render inteiramente a Ele, ué? Ou não é o nosso Deus? Ainda dentro do último ponto, em segundo lugar, nós nos rendemos ao Senhor porque todas as coisas são sustentadas por Ele. Ele criou, tudo veio dele, ok. Mas todas as coisas são sustentadas por Ele. Porque dele e por meio dele. Todas as coisas são sustentadas por Ele. Paulo aqui está tratando aqui a origem de tudo em um certo ponto, ok. E se nós perguntarmos aqui de onde surgiram todas as coisas, nossa resposta, já sabemos, veio de Deus. Mas as coisas não somente foram criadas, não somente isso. Elas continuam existindo por meio dele. Ele que é o sustentador de todas as coisas. É por meio do próprio Deus. Porque Deus cria e sustenta o universo pela sua palavra, pela palavra do seu poder. É isso que ele faz. Hebreus capítulo 1, verso 3. Ele, Deus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do poder do Joel. É assim? Não. Pela palavra do pastor da igreja. É desse jeito? Não. Pela palavra do seu poder. Nada existe sem que ele tenha criado. E nada há sem que o Senhor sustente. Ele sustenta tudo. Terceiro, nós nos rendemos ao Senhor porque todas as coisas têm finalidade de existência nele. Percebe? E para ele são quais coisas? Todas as coisas. Para ele são todas as coisas. Deus criou tudo o que há, sustenta tudo, mas isso tem uma finalidade. Ele não criou e fica sustentando. Não, tem uma finalidade para ele. São duas preposições gregas aqui, o texto do Novo Testamento é escrito em grego, koiné, né? Duas. Que indicam aqui a finalidade das coisas. Indica aqui a finalidade de tudo que há, junto a Deus. Quando os homens, então, eles entendem isso, eles estão satisfeitos em Deus. Percebe ou não? Estão satisfeitos no Senhor. Devido a isso aqui, é que os puritanos, eles entendiam uma coisinha. Eles entendiam aqui que o fim principal para qual o homem foi criado, qual é? Pergunta, eu vou chamar as crianças, se vocês não souberem. Eles estão estudando isso. Pergunta 1, qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus. E gozá-lo eternamente, viver para Ele eternamente, se alegrar nele eternamente, esse é o fim. Esse é o seu fim? Sim, esse é o seu fim. Glorificar a Deus. Ah, mas é na felicidade? Sim. Na dor? Também. É glorificar a Deus. Quando os homens aqui entenderem aqui que a sua vida tem por finalidade se deleitar em Deus, esses vão se alegrar em toda e qualquer circunstância. Oh, mas eu tô ruim aqui, o negócio está ruim nos negócios, mas eu me alegro no Senhor, não tem problema nenhum. Deus é sustentador de todas as coisas, criador, e a finalidade é para Ele. Então, se Ele está permitindo isso, é para a glória dEle. Ah, mas eu estou doente, eu estou com uma enfermidade grave. Sem problema, sua alma está guardada nas mãos do Senhor. Se você voltar ao pó, você está guardado no Senhor. Qual a dificuldade de nós entendermos isso? A morte só faz uma coisa, nos levar para mais perto de Deus, só isso, mais nada. Ok? Ah, mas eu tenho aquelas dificuldades lá, A, B, C, D. Ué, mas não foram todas as coisas criadas e sustentadas por Ele e tem finalidade nele? Descanse no Senhor. Se devote aos pés do Senhor. Horas. Nós nos rendemos ao Senhor porque todas as coisas redundam em glória a Ele, não é? A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Paulo aqui conclui dizendo que todas as coisas são criadas, sustentadas,
motivadas por Deus, e ele fecha aqui com chave de ouro. Ou com a cereja do bolo, se você quiser chamar assim. Ele fecha assim, tá? A ele, pois, glória eternamente. Amém. Toda a glória deve ser dada a Deus. Somente vai se declarar dessa forma aqueles que se rendem a ele de forma total. Não é mais ou menos. É de forma total. Glória a quem? A ele. Mas você foi lá, você cantou bem, você é uma pregação, você é aquilo. Ok, amém. É um bom reconhecimento, mas a glória, a honra a Deus. Eu fui criado por ele. Você foi criado por ele. Ou não? Você é sustentado e eu também por ele. A fidelidade das nossas vidas é glorificar ele. Por que nós vamos pensar diferente? Mas de jeito nenhum, né? Toda a glória deve ser dada a Deus. Só vai se declarar dessa forma aqueles que se rendem de maneira total. Um homem aqui, quando reconhece que somente o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, ele vai se render a ele e servi-lo de todo o coração. Aí não tem dificuldade. Está disposto a tudo. Vai embora, vai para cima. Relembre, uma teologia aqui centrada em Deus mostra ao servo do Senhor o caminho de uma verdadeira devoção. Uma teologia centrada em Deus aqui mostra-nos a grandeza de quem Ele é e de quem nós somos. Uma teologia aqui centrada em Deus nos conduz a uma inteira, total rendição. Ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, glória eternamente. Amém. Fiquemos de pé, vamos louvar ao Senhor por isso.